vinho está começando aqui na Essen Imperial, em São José, Enoteca Decanter, para levar vocês para uma viagem pelo vinho brasileiro, isso mesmo. Eu comecei aqui colocando aqui no forno um pernilzinho de cordeiro, um gigot. Pernilzinho gostoso, ficou marinando aí por uma noite em vinho branco, alho, alecrim, tinha ali um pouquinho de tomilho e um pouquinho de hortelã. Ervas clássicas para temperar um pernilzinho de cordeiro. O alecrim dá um perfume gostoso na carne de cordeiro, o tomilho também. E o hortelã refresca, dá aquele frescor na carne, casa muito bem. Comecei também abrindo aqui um espumante. Abri aqui um Casa Valduga 130 anos Brut. Esse espumante feito de Chardonnay e Pinot Noir, 48 meses em contato com as leveduras na garrafa, um espumante intenso, um espumante que comemora aqui a vinda dos imigrantes italianos à Serra Gaúcha. Casa Valduga é uma das famílias que chegou aí nessa origem, no começo dessa história, e o espumante é uma bebida emblemática, é a bebida emblemática da Serra Gaúcha. As uvas brancas se adaptaram muito bem a esse terroir, as uvas brancas para gerar os vinhos bases de espumante. O espumante brasileiro dessa região é, de um modo geral, na média, muito bom, um produto de excelente relação custo-benefício, está consolidado. Então, vamos começar o programa bebendo um espumante brasileiro daquela região. Casa Valduga, um produto de excelência nessa área, está aqui em Florianópolis, é trazido pela Essen Vinhos. A Essen distribui em Casa Valduga aqui não só os espumantes, mas também os vinhos tranquilos. Nós vamos abrir um outro vinho da Casa Valduga no final, combinando aqui com esse pernil de cordeiro. A Essen tem aqui um espaço muito bacana em São José, tem também no centro, um espaço muito legal, pode fazer um happy hour aqui junto com a Enoteca Decanter, pode vir aqui ter um cardápio muito bacana, uns pratinhos bem legais para harmonizar com esses espumantes, com outros vinhos. A Essen tem um cardápio bem bacana, tem uma mercearia aqui com geleias, com ateto, com massas, muito legal. Passa aqui em São José, você vai ver que loja bacana da Essen. Bom, vinho brasileiro caminhou muito. A história do vinho brasileiro é uma história muito bacana. Ela tem o começo lá dos imigrantes que chegaram aí na década de 1870, começaram uma história, depois começaram as grandes empresas aí no início dos anos 1900. Aí, a partir de 1970, vieram grandes empresas estrangeiras, se instalaram aqui, começou uma nova história. E aí, por volta aí de 1990, começaram as famílias italianas, retomaram a história aí com netos e bisnetos. Começou a história do vinho brasileiro, das famílias que têm sobrenomes italianos e estão estampados nos rótulos do vinho brasileiro. Hoje já dá para falar em terroir em vinho brasileiro. Só no Rio Grande do Sul são 6 terroirs. Antes era a Serra Gaúcha. Hoje você tem Campanha Gaúcha, Serra do Sudoeste, Campos de Cima da Serra, Região Central, Alto Uruguai, Santa Catarina. A gente tem ali a região sul carbonífera, tem o Planalto Serrano, tem ali o Vale do Rio do Peixe, tem o Vale do Rio Tijucas. Se faz vinho no Paraná, se faz vinho em São Paulo, se faz vinho no Espírito Santo, se faz vinho em Minas Gerais, se faz vinho lá na região de Goiás, se faz vinho lá no Vale do Rio São Francisco. Quem diria que naquela região iria se fazer vinho? Já dizia Antônio Conselheiro, o sertão vai virar mar. Virou um mar de frutas, um mar de uvas, né? E, inclusive, com empresas estrangeiras instaladas lá. O vinho brasileiro já tem uma DOC, ali a DOC Vale dos Vinhedos, e outras indicações de procedência já encaminhando. O vinho brasileiro já aparece no mapa do vinho mundial e tem estilo próprio. O programa de hoje está dedicado a isso. Eu vou fazer umas torradinhas de alho, pré-adiantando aqui, porque eu vou acompanhar essas torradinhas de alho junto com o meu cordeirinho. E você me acompanha aqui, é muito facinho de fazer, muito gostoso. Na volta eu apresento um vinho lá de cima, lá do Vale do São Francisco. Acompanha essas torradinhas de alho comigo, eu já mostro já esse vinho para vocês. Vamos lá. Para fazer as torradas de alho, você vai precisar de uma baguete italiana, 100 gramas de manteiga com sal, 3 dentes de alho grandes e 2 colheres de chá de orégano seco. Corte a baguete em fatias de mais ou menos 1 centímetro de espessura. Pique os dentes de alho bem picadinhos. Deixe a manteiga em temperatura ambiente para poder misturar. Misture o alho com a manteiga e o orégano. Faça uma pasta bem cremosa. Passe a manteiga temperada nas fatias de pão. Leve ao forno a 200 graus para derreter a manteiga. Retire e sirva quente ou frio. Gente, que delícia! Perfumadíssimas essas torradas
facílimas de fazer, companheiras para carne vermelha, companheiras para carne branca, para peixe, muito gostoso. Trouxe aqui um tinto para fazer companhia, porque eu estou fazendo um cordeiro. Se eu estivesse fazendo um peixe, eu traria um branco de Sauvignon ou um rosado, que combina muito bem com esse toque herbáceo, com esse toque de orégano que eu coloquei na receita. Trouxe um Syrah. E um Syrah de um pioneiro, do Adriano Miolo. Adriano Miolo foi um dos pioneiros lá no Vale do São Francisco, um terroir que, em princípio, tem tudo de complicado para se cultivar uvas viníferas e se fazer vinho. Por quê? Semiárido. Ali não tem inverno, a videira não adormece, não tem a dormência da videira. Então, o que é preciso fazer? Estresse hídrico, cortar água para que a videira tenha uma dormência, dê um descanso e brote novamente. Com isso, se tem ali até 12 safras por ano. Um negócio de maluco, coisa de brasileiro. Jeitinho brasileiro? Não. Muito profissionalismo, muita técnica, uma coisa que o brasileiro tem essa capacidade de adaptar, tem essa capacidade de fazer com que as coisas funcionem ao seu modo. O jeito brasileiro é um jeito muito criativo, é um jeito de sobrevivência, é um jeito que vale a pena prestar atenção. Testardes, então, significaria cabeçudo ou teimoso. Na verdade, é uma forma, uma certa ironia de dizer, olha, deu certo. Nós fomos teimosos e conseguimos produzir lá em cima no Vale de São Francisco vinhos de uvas viníferas. Esse é um Syrah da safra 2012, um vinho que tem tudo que um Syrah tem. Aroma de Syrah, notas de especiarias, notas de frutos negros, notas intensas aqui de couro, tudo que um Syrah tem. A boca muito intensa, muito interessante, um vinho bem gostoso e é feito no Vale do São Francisco. Portanto, é uma iniciativa interessante, é uma região interessante, é uma região que atrai turistas, que atrai o mundo. Como é que se pode fazer lá em cima, naquela região quente, árida, um vinho desse? É possível. Isso é Brasil, isso é mais um terroir brasileiro. Brasil e seus terroirs, Brasil e suas características nas várias regiões. Vou encerrar esse bloco deixando, então, um brinde com o vinho de uma região não comum em qualquer outra parte do mundo. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos, vamos para o Rio Grande do Sul no próximo bloco. E eu vou continuar esse preparo aqui, está muito bacana. Acompanhe o Poevinho, que hoje é Brasil no copo e Brasil em receita. Vou para um rápido intervalo, a gente volta já já. Não sai da sua poltrona. Saúde, vamos lá.